Convido a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, Daniel capítulo 10. Hoje nós vamos falar que um dia cada um de nós se apresentará diante do Deus vivo. Guarde bem esta frase, uma frase muito real. Um dia cada um de nós se apresentará diante de um Deus vivo. Vamos fazer mais uma oração e assim nós vamos iniciar a mensagem dessa noite, se assim Deus nos permitir. Oremos. Pai amado, neste momento, Senhor, na Tua presença, te agradecemos por essa noite, te agradecemos, ó Pai, pela liberdade que o Senhor tem nos dado de poder louvar a Ti, Senhor, cantar hinos a Ti e principalmente de anunciar o Teu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito nesta igreja, em nosso meio, em nossas famílias. Que as Suas mãos, Senhor, continuem sobre todos nós, nos livrando, Senhor, de cada mal que este mundo possa nos assolar, nos livrando, Senhor, cada dia mais daquilo que nos faz afastar de Ti. Seja conosco, nos dê sabedoria, nos dê força e nos dê cada dia mais, Senhor, a alegria de permanecer em Ti, a alegria de Te servir. E que através dos nossos atos, das nossas atitudes, possamos, Senhor, demonstrar isso para o mundo. Quão felizes somos, o quão, ó Pai, livres e libertos, qualquer tipo de medo, de sentimento ruim, nós somos, mas isso somente pela Tua graça. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos. Use, ó Pai, este vaso de barro para que a Tua mensagem possa chegar, Senhor, de acordo com o Teu propósito, que mentes, ó Pai, e corações neste momento sejam alcançados, que haja um mover, que aqueles que estão ouvindo o Senhor, de fato, possa discernir o quão importante é a Tua mensagem, o quão importante é, ó Pai, permanecer em Ti, Te servir. E em nome do Seu Filho amado que nós oramos. Amém. Irmãos, como dissemos, um dia cada um de nós se apresentará diante de Deus, de um Deus vivo. A Bíblia, ela diz que está chegando esse dia e que cada um vai, de fato, se apresentar diante de um Deus vivo. E a verdade é que nós também precisamos nos preparar para esse dia. Além de nos apresentarmos neste dia, nós temos que nos preparar para esse dia. E como que nós podemos fazer isso? Como nós nos preparamos para um encontro com Deus? Daniel vai nos mostrar isso. A preparação para um encontro com Deus, ela não é tão simples, porque envolve algumas aceitações. Como aceitação das verdades. E com base na experiência de Daniel, nós vamos ver. O primeiro ponto que nós devemos ver, abre lá em Daniel. Daniel capítulo 10, já deixa aí. E vai agora para Daniel capítulo 5, versículo 21 e segure o capítulo 10. Vou dar uma introdução no contexto, porque quando nós chegamos em Daniel capítulo 10, nós aqui estamos olhando para um homem idoso. Nós estamos olhando para um homem idoso na casa dos 80 anos. Quando o livro começou, Daniel era um adolescente que havia sido arrancado da sua terra natal, lá em Judá, e havia sido levado cativo para Babilônia. Há algumas coisas que nós precisamos observar sobre este livro. Primeira coisa que chama a atenção dos irmãos, que na Bíblia hebraica, este livro não aparece na seção dos profetas, mas na seção dos escritos. O capítulo 1, no original, ele está escrito em hebraico. Do capítulo 2 até o capítulo 7, está escrito em aramaico.
E do capítulo 8 ao capítulo 12, o último capítulo do livro, está novamente escrito em hebraico. E o que realmente significa isso? O que está acontecendo aqui, então, para nós falarmos sobre isso? Primeiramente, o livro ele comunica algo muito importante. Deus é soberano. E o seu reino prevalecerá. E pode não parecer, não depois que os assírios eles fizeram com o reino do norte de Israel e os babilônicos acabaram de fazer com o reino do sul de Judá. Mas nós vemos que Deus é soberano. Capítulo 5, versículo 21 diz que o Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, nós vemos que os reinos do mundo vieram a ser de quem? Do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Então assim Daniel ele revela o que o Senhor fará para manifestar o seu reino no mundo. No capítulo 1 nós começamos a conhecer os personagens deste livro. Deste livro, e nós vemos que a escrita dele foi em hebraico. Depois nós vemos o que acontecerá nas nações do mundo, do capítulo 2 ao capítulo 7, em aramaico. Por quê? Porque era o idioma internacional da época. Então, primeiramente, o livro é direcionado aos judeus no hebraico, primeiro capítulo. Do capítulo 2 ao 7, já fala sobre o que vai acontecer com as nações do mundo, num idioma internacional, para que todos pudessem entender. E, finalmente, nós vemos que o Senhor reservou para Israel no futuro o capítulo 8 a 12, escritos em hebraico. E esse é o idioma de Israel. E nós vemos que tudo está sob o controle de Deus, e Deus tem um plano para as nações e para Israel, e colocou tudo por escrito por meio de Daniel 5 séculos antes de Cristo. E isso nos leva a Daniel capítulo 10. E Daniel ele tem tudo a ver com uma preparação. Que aqui o profeta ele descobriu que o encontro com Deus estava chegando. Aqui Daniel descobriu que o encontro com Deus estava chegando através de uma visão. E há 4 visões proféticas que Deus... Pode encostar a porta aí para mim, irmãos, fazendo favor? Há 4 visões. Vamos lá. Há 4 visões proféticas que Deus deu a Daniel e que ele registrou nos capítulos 7 a 12. E a 4ª e última visão começa lá do capítulo 10 ao versículo 2. O que é intrigante é que Deus ele dedicou um capítulo inteiro, que é o capítulo 10, para nos preparar para a visão em si, porque a visão começa no capítulo 11. Então Deus ele usa o capítulo inteiro, capítulo 10, para preparar para a visão que viria lá no capítulo 11. E está claro aqui que Deus leva a sério a preparação do seu povo. Deus leva a sério a preparação do seu povo. Antes que Moisés pudesse se aproximar da sarça ardente, ele foi instruído a quê? A tirar as sandálias. Isaías, ele teve que ter a sua boca pecaminosa cauterizada por uma brasa do fogo do altar antes de poder falar como mensageiro de Deus. Paulo, ele passou 3 dias na escuridão antes que o mensageiro de Deus chegasse a ele. E agora, antes que Deus privilegiasse Daniel para contemplar aquela visão final, esse homem de Deus se envolveu em 2 atividades de preparação. A primeira que nós veremos é a tristeza, podemos dizer o luto, que acontece
quando nós somos atingidos pela verdade. E o pior, pela verdade a nosso respeito. A verdade a nosso respeito. E Daniel lamentou por 2 motivos. Esses motivos foram revelados no versículo 1. No terceiro ano, do capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. É interessante aqui que nos é dito novamente que Daniel é chamado de quê? Beltesazar. E esse nome, quem lhe deu? Nabucodonosor. Nabucodonosor. E este nome foi dado a ele quando ele era adolescente. É um nome babilônico que significa Bel, proteja a minha vida. Toda vez, talvez, na verdade, fosse assim que alguns o chamavam, né? Bel, proteja a minha vida. Mas não era a realidade. Daniel, que é hebraico, significa Deus é meu juiz. Essa tem sido a realidade para Daniel há 8 décadas. Muito diferente do nome dado para ele por Nabucodonosor. E essa era a realidade dele. O Senhor Deus, e não Bel, tem sido a chave da sua vida durante esse tempo. E foi o Senhor Deus quem deu a Daniel a revelação do versículo 1. O que Daniel ele estava fazendo na época? Olha lá no versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Por que Daniel estava desse jeito? Por que ele estava triste? Ele não nos diz, mas não precisaria dizer, não é verdade? Por quê? Ele sabe algo que todo homem ou que toda mulher piedosa deve saber. Quando você está na presença daquele que é santo, você se dá conta de coisas sobre si mesmo e sabe que está fora do lugar. A verdade é que Deus é santo. E nós, por nós mesmos, não somos. E se você realmente for tomado por essa realidade, isso o levará a essa mesma tristeza de Daniel. Isso o levará ao luto. E assim Daniel ele se preparou para essa revelação. Ele ficou de luto por 3 semanas inteiras. E é uma palavra forte, né? Essa tristeza. E geralmente é usada em conexão com o lamento pela morte de um ente querido. E Daniel descreve o que mais fez enquanto ele estava de luto no versículo 3. Alimento desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. E nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Tanto nós vemos que em preparação para a visão que viria a seguir, Daniel ele praticou o autocontrole. Ele seguiu uma dieta escassa, comendo apenas o essencial e bebendo apenas água, e até mesmo se absteve dos prazeres pessoais. E por quê? Há algo de errado com uma comida boa? Há algo de errado? Uma loção pós-barba, um perfume, alguma coisa assim? Não. Mas Daniel escolheu negar a si mesmo os prazeres legítimos, para que ele pudesse se preparar para o maior prazer, que era um encontro com Deus vivo. E em nossos dias, o que aconteceria com alguém que se lamentasse assim como Daniel fez? Algumas pessoas diriam que ele foi longe demais,
que ele é um pouco ou um tanto quanto radical, precisa disso. Na realidade é que nós não nos sentimos confortáveis, à vontade com a tristeza. Nós vivemos em uma sociedade que acredita no lema: não tem tempo para dor. Não há tempo para dor. Nós precisamos de um novo lembrete do que Jesus disse. O que Jesus disse a esse respeito? Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque serão consolados. A questão é que há momentos em que a tristeza, irmãos, é apropriada. E Daniel, ele lamentou porque os motivos justificavam essa tristeza. Você já se sentiu tocado pela santidade de Deus e por sua própria pecaminosidade e se lamentou? Daniel fez isso em primeiro lugar, porque ele precisava disso. E em segundo lugar, nós vamos ver que o seu povo também precisava. E por que isso aconteceu? Nós vamos ver por dois motivos. O primeiro motivo é porque os judeus em Israel enfrentaram aflições. Daniel diz que ele lamentou durante o 3º ano em que Ciro foi rei. E esse é o ano 536 a.C. O profeta ele estava na casa dos 80 anos e havia vivido, na verdade, no exílio por 72 anos. No capítulo 9, Daniel ficou sabendo que Deus prometeu devolver aos judeus a sua terra natal depois de 70 anos de exílio. E Deus cumpriu a sua palavra. O primeiro grupo peregrino de peregrinos, cerca de 42 mil homens, haviam retornado a Jerusalém apenas 2 anos antes, em 538 a.C. Mas então, se alguns dos judeus estão de volta à terra prometida, por que Daniel está se lamentando? Por quê? Não há mais motivo para se lamentar. Ah, sim. E nós vamos ver que primeiro, porque esse remanescente, agora de volta a Israel, estava enfrentando aflições. Como o livro de Esdras deixa claro, os judeus retornaram e enfrentaram grande dificuldade para se restabelecerem. Esdras ainda indica que, embora eles tenham erguido o altar e lançado os alicerces do templo, o trabalho foi suspenso. E por causa da oposição dos habitantes locais da terra, o templo ainda estava em ruínas. E então Daniel lamentou porque seu povo em casa precisava disso. E havia um segundo motivo. Os judeus na Babilônia enfrentaram a apatia. A verdade é que, embora tivessem recebido permissão para fazê-lo, apenas um pequeno número de judeus queria retornar a Israel. Olha que absurdo. Todos poderiam voltar, mas apenas um pequeno número de judeus queriam retornar. Por quê? Porque eles haviam se acostumado com a vida na Babilônia. Eles haviam se acostumado com a vida que eles levavam na Babilônia. A economia era melhor na Babilônia. O padrão de vida era melhor na Babilônia. Mesmo que Deus ele tenha aberto uma porta para que eu faça algo que lhe trará muita honra, prefiro a segurança. Quem já ouviu isso? Entendemos os valores concorrentes e lutamos contra eles todos os dias. Daniel, então, ele tinha um fardo duplo. Eles sofriam por aqueles judeus que obedeciam a Deus e retornavam a Israel, e estavam sendo impedidos por inimigos para a reconstrução do templo, e até mesmo para o seu restabelecimento.
E ele se afligia porque muitos dos judeus simplesmente se recusavam a sair da sua zona de conforto. Mais tarde, João chegou a escrever, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Será que nós estamos nos acostumando com a Babilônia? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas para o povo de Daniel, a apatia ainda reinava, e então ele lamentou. Você pode estar se perguntando, então por que Daniel não voltou para Jerusalém? Se ele estava tão triste assim, por que ele mesmo não voltou? Sabendo o que nós sabemos sobre Daniel, sobre o que a Bíblia preservou sobre este homem, nós podemos ter certeza de que não foi por medo. Porque ele já havia sobrevivido à cova de leões, por exemplo. Nem por desejo de voltar para casa com conforto. Não. Acredito que ele gostaria de ter feito isso. Mas já na casa dos 80 e tantos anos. O mais importante é que, devido à plataforma que Deus lhe havia dado como líder na administração do rei Ciro, Daniel não podia sair, ou talvez ele sentisse que poderia fazer mais bem ao povo de Deus se permanecesse no posto que ele estava. E nós podemos aprender muito com Daniel. Daniel, ele estava sobrecarregado, tão sobrecarregado que ele negou a si mesmo os prazeres da vida e lamentou. E ao fazer isso, ele nos ensina algo muito importante. Ele nos dá diretrizes para ajudarmos as pessoas a se lamentarem também. Quando nós estamos de luto, nós devemos fazer algumas coisas. Primeira coisa, preencher a nossa mente com a verdade de Deus. Será que isso é uma realidade para nós? Quando estamos tristes, quando estamos de luto, nós devemos preencher a nossa mente com a verdade de Deus. E foi isso que nós vimos Daniel fazer. As pessoas que lidam com os problemas da vida de uma forma que honra a Deus são pessoas que ao longo dos anos fizeram disso uma prioridade para preencher as suas mentes com as Escrituras. O escritor uma vez perguntou: se Deus lhe der um relógio, você o honrará mais perguntando a ele que horas são ou simplesmente consultando o relógio? Você está com o relógio. Você vai perguntar que horas são ou você vai consultar o relógio? Deus nos deu a sua palavra. Ele nos deu as suas Escrituras. Quando enfrentamos uma provação, em vez de bombardear Deus com perguntas, com questionamentos, com rebeldia, o que nós devemos fazer? Preencher a nossa mente com a palavra de Deus. Você tem um plano diário para um tempo com Deus? Para ler a Bíblia e depois orar? Se não tiver, peça ajuda. Esta igreja está repleta de pessoas que se encontram com Deus diariamente em sua palavra. E que adorariam mostrar a você como fazer isso. Demonstre também emoções apropriadas, porque quando se trata de superficialidade, há dois tipos de pessoas. E o primeiro tipo é o da pessoa que se apaixona por coisas insignificantes. E o segundo tipo de pessoa é a pessoa que não consegue se emocionar com o que de fato é significativo. Olha que problema. Pessoas que se apaixonam por coisas insignificantes e pessoas que não conseguem se emocionar com coisas de fato significantes. Daniel lamentou porque a sua situação justificava isso.
Como que você lida com as realidades dolorosas? Você já chorou diante de Deus? Mas não apenas chorou, mas chorou diante de Deus. A pergunta é essa. Não é apenas chorar. Chorar diante de Deus. Se meu filho está vivendo em rebelião contra Deus, tenho motivos para chorar. Se o nome de Deus está sendo desonrado em meu país, mais uma vez, tenho motivos para chorar. Mas apenas chorar? Chorar diante de Deus. E é por isso que o culto de oração, por exemplo, é tão importante. Nós precisamos que os membros da família da igreja se juntem para se aproximar de Deus e orar por filhos rebeldes, orar pela nação e por muitas outras preocupações. São tantas, não é? Todo mundo quer oração. Concordam? Todo mundo quer oração. Mas e se tornar uma parte vital da vida de oração da igreja? Quem quer? Nós tratamos sobre a igreja domingo retrasado. Espero ter uma outra oportunidade de trazer para nós. E é justamente disso que nós falamos. Se tornar parte vital de oração da igreja em união. O significado e o sentido da igreja é justamente esse. E isso não é de qualquer forma. Não é. Por isso que são poucos. Porque não é de qualquer forma. É preciso preparação. É preciso preparação. Porém, é preciso que mais pessoas façam isso. E também devemos olhar a situação sob a perspectiva de Deus. Por que Daniel se lamentou? Agora com a perspectiva de Deus. Não foi por motivos egoístas. Não foi porque ele sentiu que a vida não era justa. Quantas vezes nós sentimos isso, né? Mas que a vida é injusta. Ele se lamentou porque a reputação de Deus estava em jogo. E o povo de Deus estava em necessidade. E ele foi até o conselheiro com a sua dor. Mais uma vez o escritor disse: o que eu acredito sobre Deus é a coisa mais importante sobre mim. Será que é de fato isso? O problema que nós temos é que muitas vezes nós nos lamentamos por motivos errados e deixamos de nos lamentar por motivos corretos, certos. Nos dias em que não recebemos a atenção que merecemos receber, por exemplo, no trabalho, o que nós fazemos? Ficamos tristes. Nos sentimos excluídos da equipe. Ficamos tristes, por exemplo, quando nós não somos convidados para a festa, em que todos os outros foram. Nossa! É de judiar, né? Todo mundo foi convidado e eu não. Ou excluído. E aí nós ficamos chateados. Mas raramente nós nos lamentamos com a triste realidade de que nossos amigos não salvos estão a caminho do inferno. Quem fica triste por isso? Ficamos tristes por uma festa que nós não somos convidados. Ficamos tristes porque nós sofremos alguma perseguição no trabalho. Ou porque de alguma forma nós somos excluídos de algo. Mas nós ficamos tristes por aqueles que estão caminhando para o inferno? O que está faltando, irmãos? Nós precisamos, pela graça de Deus, aprender a ver a vida sob a perspectiva de Deus. E novamente é por isso que estar diretamente ligado à sua palavra é vital. Porque a sua palavra molda essa perspectiva. Quando nós não lemos, nós não vamos ter perspectiva.
Como eu vou ter perspectiva de algo que eu não conheço? Como? Então, quando nós estamos diariamente em Sua palavra, e a Sua palavra molda essa perspectiva, molda como nós olhamos as coisas. Lembra quando Paulo diz que os espirituais conseguem discernir algumas coisas? Discernem tudo. Tudo. E isso sob a perspectiva de Deus. Por isso que o espiritual discerne tudo. Devemos escolher continuar vivendo para Deus. É interessante o que Daniel fez em seguida no versículo 4 e seguinte. Sabe o que ele fez? No versículo 4 e seguinte, ele continuou com a vida que Deus havia lhe dado. Ele continuou com a vida que Deus havia lhe dado. E francamente, irmãos, há momentos em que nós sentimos vontade simplesmente de desistir. Abandonar, tacar o pé, não quero saber disso aqui mais não. Mas Daniel, ele ficou triste, mas ele não permitiu que essa tristeza se transformasse em uma festa de piedade. E nós também não podemos fazer isso. Se nós estamos vivos, isso significa que Deus tem um propósito para nós. Todos os dias, independentemente, presta atenção, independentemente de como nos sentimos, devemos determinar que vivemos para Deus. E lembrando sempre da promessa, 1 Coríntios 10 e 13. Não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. É muito bom, não é? Então, como que nós nos preparamos para o encontro com Deus? Daniel nos mostra que essa preparação envolve tristeza. E o que acontece quando nós somos atingidos pela verdade sobre nós mesmos? É justamente isso. Segundo ponto, a preparação, além da tristeza, envolve maravilhar-se, alegrar-se com o que acontece quando nós somos tomados pela verdade sobre Deus. Deus ele trouxe 3 experiências para a vida de Daniel para ajudá-lo a se preparar para a visão que ia começar no capítulo 11. Em cada uma delas nós encontramos Daniel maravilhado com Deus. Olha no versículo 4 ao 6. Daniel ele encontra um visitante ilustre. Um visitante celestial. Olha como que Daniel descreve seu encontro. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio no Hidekel e levantei os meus olhos e olhei. E eis que um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como um berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como um bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Que visita, né? Isso aconteceu no início da primavera, no 24º dia do primeiro mês, apenas 10 dias após a Páscoa. Foi quando Daniel ele recebeu a sua resposta de Deus. E evidentemente, irmãos, ele estava em algum tipo de atividade oficial, junto ao grupo próximo ao rio Tigre, no leste da Mesopotâmia. E de repente ele olhou para cima e ele viu o que ele chama de um homem. Mas não era um homem comum. Era um mensageiro do céu. Quem que Daniel viu aquele dia? Alguns estão divididos. Alguns dizem que foi Cristo, enquanto outros dizem que foi um anjo criado. Não sabemos, de fato, quem é este homem. Só que é interessante nós notarmos a semelhança entre o homem descrito aqui e
a descrição de Cristo lá em Apocalipse. Olha lá em Apocalipse 1, versículo 13 e 15. Olha as descrições que foram dadas a respeito de Cristo. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo, e seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, a voz como de uma multidão. Daniel, ele disse que a pessoa estava vestida de linho fino e branco, e que era o traje dos sacerdotes. Seu corpo parecia crisólito, que alguns sugerem ser uma pedra transparente como o ouro, berilo. E seus olhos pareciam tochas famegantes. A impressão dada aqui foi que o corpo desse mensageiro celestial era como uma gigantesca joia transparente e refletia a glória brilhante. E você já notou que a Bíblia, quando lemos os relatos dos mensageiros celestiais que vêm às pessoas, os registros são quase indescritíveis, né? Nós lemos e percebemos que há muita coisa que nós não entendemos. Não entendemos, não conseguimos nem imaginar. E observe o efeito que isso teve em Daniel no versículo 7. Ele estava morrendo de medo. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor, e fugiram-se, escondendo-se. Isso lembra os companheiros de Saulo, lembra? Quando os companheiros de Saulo na estrada para Damasco, eles ouviram a voz, mas não viram o Senhor. Lembra também quando Eliseu viu sozinho o exército angelical cercando Dotã? Os colegas de Daniel também não viram nada, mas o terror os dominou, sem ver. O terror os dominou e eles fugiram para se esconder. E Daniel ainda continua nos contando no versículo 8 e 9. Fiquei, pois, só eu a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. A aparição do mensageiro teve um efeito duplo sobre Daniel. Primeiro, que ele perdeu a sua força. Né? Perdeu a força. Não ficou força em mim. Ele fala, seu corpo ficou mole e ele ficou totalmente desamparado. Uma sensação de estar morrendo. Sua face, ele fala, perdeu a cor. Transmudou-se o meu semblante em corrupção. E ele caiu com o rosto no chão. A descrição é de um homem que literalmente morreu de medo. Isso também é importante. Antes de nós adentrarmos nisso, advertir que nós devemos ser cautelosos quando as pessoas começam a contar sobre encontros com os anjos. Irmãos, isso não vai longe não. Já ouvi pessoas falando isso do meu lado. Encontro com anjos. E atualmente esse tema anjos está na moda. Está na moda. Mas muitas afirmações, como nós vimos, simplesmente não condizem com o que a Bíblia diz. Existem anjos. E os anjos têm um ministério em nossas vidas. Sim, de fato. Hebreus 1:14 diz, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? No entanto, é muito interessante notar que quando as pessoas viam seres angelicais na Bíblia, suas reações eram muito diferentes
do que nós frequentemente ouvimos as pessoas falar. Os irmãos viram como Daniel ficou. E Daniel é esse exemplo. Ele teve uma sensação de que ele iria morrer. A maioria de nós não tem não tem ideia muito boa de como é estar na presença de Deus. Nós não temos ideia nenhuma. Daniel 10 é o registro de um encontro com o mensageiro de Deus. Ou se não o próprio Senhor. E o que aconteceu? Os colegas de Daniel fugiram e nem sequer o viram. E Daniel ficou quase em coma. Então o que aconteceu depois com Daniel também é um relato do que Deus faz ou fez por cada um de nós, se nós estivermos experimentado o milagre do renascimento, do novo nascimento. Enquanto Daniel estava com o rosto em terra, como um homem morto, olha no versículo 10. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Essa é a misericórdia de Deus. Ele nos pega. Se possível, Ele nos pega até pelo colo. A mão de quem tocou Daniel no versículo 10. A maioria acha, mesmo aqueles que acreditam que o mensageiro do versículo 4 ao 9 era Cristo pré-encarnado, ou que o personagem no versículo 10 era um anjo, a razão é que, olha no versículo 13 de Daniel, capítulo 10. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Esse ser diz que durante 21 dias ele foi impedido por forças demoníacas de ajudar Daniel, até que o anjo Miguel veio em seu auxílio. Então, certamente, o Senhor não depende de ajuda dos seus arcanjos. Só que o anjo falou a Daniel lá no versículo 11, com uma mensagem de misericórdia. E ele disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, levantei-me tremendo. Irmãos, Deus ama tanto o mundo inteiro que Ele ofereceu seu Filho como Salvador. No entanto, na Bíblia, nós aprendemos que certos indivíduos são um objeto especial do amor de Deus, não é? Aqui o anjo dá a Daniel uma identificação especial e dá a ele um convite especial. Primeiro, como que ele identifica Daniel? Um homem muito amado. Davi, apesar dos seus pecados, era um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13,14. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, falando de Davi. João foi identificado como o apóstolo a quem Jesus amava, a quem Jesus amou. João 13:23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. E aqui Daniel ouve este anúncio encorajador de um anjo. Daniel, você é um homem muito amado. E após essa identificação, um anjo convida Daniel para se levantar e entender a visão que seguirá. E ele vai ter mais a dizer em preparação para a visão no restante do capítulo 10. E depois a visão propriamente dita no capítulo 11 e a resposta no capítulo 12. Mas a palavra-chave que nós trazemos hoje para esta mensagem é a preparação. Daniel está sendo preparado para esse encontro especial com Deus por meio da tristeza, ao ser tocado
pela verdade a respeito de si mesmo e do seu povo. E também da admiração ao ser tocado pela verdade a respeito de seu Deus, um Deus incomparável. E agora vamos pensar em algumas implicações. E primeiro com uma pergunta. Se você soubesse que tinha um encontro marcado com alguém muito especial, não seria sensato se preparar para esse encontro? Nós sabemos que sim. E é exatamente o que nós fazemos o tempo todo. Nós nos preparamos. Vamos dar um exemplo de casamento, por exemplo. O que uma jovem faz para se preparar para um encontro especial com um rapaz na frente do santuário de uma igreja? Ela passará meses se preparando para essa cerimônia. Um casamento que vai durar quantos minutos? 30 minutos, no máximo 60. Meses se preparando para algo 30, 60 minutos. Aí ela vai atrás do vestido perfeito, das flores perfeitas. Cada detalhe, escolhe a música, comida e tudo mais. Então ela toma medidas para se preparar para o melhor dia de sua vida. É a coisa natural a se fazer, não é? Então, quanta atenção nós temos dado à preparação para o dia mais significativo da sua vida eterna. Dia que você vai se encontrar com seu Deus. E o ponto principal aqui, irmãos, Hebreus 10:30 nos dá um alerta, 10:31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe o que é o pior? Ou melhor? Não sei. Depende de quem, da perspectiva de quem está ouvindo. Você é inexcusável, você é indesculpável, porque você já ouviu. Você nessa noite que está aqui nesta igreja, que está nos acompanhando pelas redes sociais, você ouviu. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É dado esse alerta. Estamos falando de preparação. E a consequência de quando nós não nos preparamos. Reforce isso em sua mente. Reforce isso no seu conhecimento. Sabe por quê? Pessoas boas e sinceras não podem estar na presença de um Deus Santo. Repito novamente. Pessoas boas e sinceras não podem estar na presença de um Deus Santo. Somente os pecadores. Olha, pessoas boas e sinceras não podem estar na presença de um Deus Santo. Mas pessoas pecadoras, sim. Pessoas que foram vestidas com as vestes justas de Jesus Cristo. Pessoas pecadoras podem estar na presença de um Deus Santo. E há pelo menos 3 encontros com Deus para quais nós devemos nos preparar. Chama a atenção de todos. Nós devemos nos preparar para nos encontrarmos com Deus diariamente. E essa é uma adoração pessoal. Uma adoração pessoal e individual. Se não nos prepararmos, ela não vai acontecer. Escolha um lugar tranquilo, lá na sua casa, seja onde for. Livre-se das distrações, reserve um horário e vá até a Bíblia. Escolha um livro, leia um parágrafo, até 2, não sei quantos forem necessários, quanto puder. Amanhã, por exemplo, será o próximo parágrafo. Leia devagar, releia. Medite sobre.
Tente entender qual que é o ponto principal que Deus estava defendendo por meio de um autor humano. Essa é a sua palavra. Em seguida, passe para a aplicação. O que Deus está dizendo para você? O que Ele está lhe ensinando sobre isso? Ou sobre si mesmo? Tente encontrar os atributos de Deus. Tente encontrar promessas de Deus na sua palavra. Sobre as realizações de Deus no meio do seu povo. Olhe os detalhes. E então, depois de observar tudo isso, responda em adoração. O que está lhe ensinando sobre você? Ele está lhe dizendo algo que você precisa pensar, algo que você precisa fazer, algo que você precisa compartilhar com outras pessoas. E então, o que você deve fazer? Responda com obediência. Responda com obediência na dependência de Deus em Cristo. Termine o seu tempo. Nós estamos falando isso desde o domingo passado. Cante um hino, cante um louvor. Tudo, irmãos, tudo começa com a preparação. Tudo começa com preparação. Nós não vamos pular essa etapa. Não pense você que vai pular essa etapa. Não vai. Não dá. Prepare as suas roupas, por exemplo. Comece um dia significativo encontrando-se com Deus, diariamente. Devemos nos preparar para nos encontrar com Deus semanalmente. Essa adoração também requer uma preparação, e de muitas maneiras. A semana inteira é uma preparação para o próximo dia do Senhor. Podemos nos reunir com Deus de forma coletiva. Que privilégio! Que privilégio, que oportunidade incrível que temos. Será que estamos dando valor? O que fazemos no sábado à noite, por exemplo, é fundamental. Venha se reunir como igreja, passe algum tempo em oração por seu pastor e por aqueles que vão lhe ensinar, para que o Espírito traga pessoas perdidas para a igreja, para que regenere almas perdidas. É importante. Depois, descanse bem. Tome um bom café da manhã aqui na igreja no domingo, por exemplo, e comece a preencher sua mente com as Escrituras. Envolva sua família. Hoje faremos algo especial. Nos reuniremos com a nossa família da igreja e nos encontraremos com Deus. Devemos nos preparar para o encontro definitivo com Deus. Terceiro ponto. A palavra de Deus diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso, enfrentar o julgamento. Hebreus 9:27. Ao homem está destinado a morrer uma vez. E depois disso vem o julgamento. Tem como se preparar depois? A mesma Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É necessário se preparar. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus nosso Senhor. Romanos 10:9 diz que se confessarmos que Jesus, aquele que morreu na cruz por nossos pecados, é Senhor, e crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, o que vai acontecer?
seremos salvos. Portanto, irmãos, na realidade, nós somos totalmente dependentes da graça de Deus para estarmos prontos para encontrá-lo. Não podemos fazer nada em nosso próprio mérito para nos preparar para esse dia. Precisamos depositar nossa total confiança no mérito daquele que Ele enviou, Cristo. Luto e admiração. Essas foram as duas palavras-chave que nós tivemos aqui também essa noite. Luto e admiração. Essa é a resposta da preparação. Luto ao reconhecermos nosso pecado. E nos maravilhamos ao considerar quem é Deus e o que Ele fez por nós na pessoa de Jesus. Se você não tem certeza de que está pronto para esse encontro inevitável, se você não tem certeza que está pronto para esse encontro inevitável com Deus, nós o convidamos agora mesmo a confessar Jesus como seu Salvador. Porque não há outro caminho. Não há outro caminho. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito seja com todos nós, irmãos. Amém.